muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade a essa série de vídeos aqui sobre a história do movimento psicanalítico. Na aula passada eu falei sobre a Sociedade das Quartas-Feiras e sobre o primeiro rompimento, assim, que foi o Jung e o Bleuler, a Escola de Zurique, portanto. Mas hoje nós vamos dar um passo em direção à Escola de Berlim e eu vou centrar na figura do Karl Abraham, né? A começar pelo fato de que, assim como Jung, ele conheceu a psicanálise lá no hospital de Zurique com Bleuler. Só que ele ficou durante esses primeiros anos lá, depois voltou para a Alemanha e aí sim conheceu Freud, caiu de cabeça na psicanálise. Logo em seguida participou da Sociedade das Quartas, foi ao primeiro congresso da IPA e já saiu de lá empolgadaço para poder organizar a tal Escola de Berlim, né, que ele presidiu até o ano da sua morte, em 1925. E ele teve uma vida muito breve, então, em 1925 ele estava aí com 40 e poucos anos. Bom, ele foi uma morte muito sentida, tanto é que existe uma homenagem escrita por Freud um ano depois, em 1926. Tem também uma introdução belíssima no texto que a gente vai usar como fundamentação aqui, escrita pelo Ernest Jones, em que o Ernest faz um compilado, faz muitos elogios e reconhecimentos às contribuições do Karl Abraham para a psicanálise naquele período. Mas a escola de Berlim não se basta no Karl Abraham. E eu vou falar também do Hans Sachs, vou falar do Lowenstein, que foi o analista do Lacan depois, vou falar sobre a escola de Frankfurt, então vamos perpassar aí pela teoria crítica. Mas vamos focar primeiro na figura do Karl Abraham, porque ele acaba sendo o precursor e um dos mais importantes também, né? E um dos poucos que não cindiu, que não rompeu com a psicanálise com Freud. O Karl Abraham foi analista da Melanie Klein durante muito tempo, inclusive ela diz o seguinte: para entendê-la é preciso ler primeiro Freud e depois ler o Karl Abraham, porque as contribuições que ele deu foram acerca da libido e suas relações de objeto, então influenciou diretamente a Melanie Klein, ela que foi uma das suas analisandas mais expoentes assim na sua curta trajetória pela psicanálise, né? Como eu disse, eu vou focar então na teoria dele, nas contribuições, e a principal delas foi acerca da libido e a relação de objeto, no que diz respeito a uma diferenciação da psicose com a neurose obsessiva, algo que eu estou estudando também no meu mestrado, né, porque ele vai falar da ambivalência desses objetos na neurose obsessiva, tendo como arcabouço a clínica. Mais do que uma contribuição assim inovadora aos conceitos da psicanálise, ele traz para nós uma confirmação dos conceitos escritos por Freud através de uma vasta clínica que ele tinha, e isso foi determinante para contribuir, para confirmar o que estava escrito. Então, a partir desses diversos casos clínicos, ele fundamentou essa tal diferenciação entre a neurose obsessiva e a psicose maníaco-depressiva por meio de uma análise das relações de objeto, né? Vamos então falar sobre isso aqui. Olha aí a figura do Karl Abraham, do Hans Sachs, do Lowenstein, né? Como eu disse, ele foi assistente do Bleuler, fundou a Sociedade Psicanalítica de Berlim em 1910, influenciou Moisés no teísmo, tem até uma nota de rodapé do Freud lá, tem referências diretas a isso, e os estádios da libido, né? Que aí sim eu vou falar um pouco sobre as contribuições teóricas dele aqui, muito fundamentado num livro que se chama Teoria Psicanalítica da Libido. Esse livro tem na nossa biblioteca, então se quiser o link desse e de outros livros, me pede aqui nos comentários. E não esquece também de curtir, compartilhar, seguir aqui, né? Porque nós vamos ter um percurso extenso e eu espero que vocês permaneçam aí para poder vê-lo. Então, a diferença da psicose para a neurose obsessiva, fundamentada pelo Karl Abraham através da sua análise das relações de objeto. Ele tinha uma proposta de que a psicose maníaco-depressiva ela tinha na sua dinâmica de funcionamento uma regressão do investimento libidinal para o eu, né? Essa regressão, portanto, era uma regressão ao momento do autoerotismo, e ele fundamentava que existia uma relação entre a psicose maníaco-depressiva
com uma fixação na fase oral. Isso tudo, gente, olha aí, regressão e investimento libidinal no próprio eu, ele está escrevendo antes de introdução ao narcisismo. Não era um conceito novo, né? O Freud já até fazia referências, ensaiava essa organização teórica, mas, de fato, ele, no mínimo, influenciou aí os escritos de Freud sobre isso e o pensamento corrente naquele momento, né, sobre o que depois virá a ser o narcisismo. Então ele identificou uma fixação na fase oral, porque existia, segundo ele, uma atitude frente ao objeto que seria o de aniquilação, né, por meio dessa tal fase oral. Então envolve aí a deglutição, envolve recusa, envolve introjeção desse tal objeto. Né? Isso contrastava com a neurose obsessiva, na medida em que, enquanto havia essa tal fixação oral na psicose maníaco-depressiva, na neurose obsessiva, a tal fixação estava no momento ali, né, da construção psicossexual do sujeito, na fase sádico-anal. E ele propõe, então, que existam duas etapas nessa tal fase sádico-anal. A primeira é de que predomina um desejo sádico de incorporação do objeto, né, então retenção, e o segundo, o desejo de expulsão. E isso, segundo ele, deu os parâmetros para ele fundamentar que existia, nas duas estruturas, né, nas duas dinâmicas, uma característica de ambivalência afetiva, amor e ódio. Então, conservação, amor, expulsão e ódio. Só que existia uma diferença com a psicose maníaco-depressiva. Aquela, como eu disse para vocês, estava relativa a uma tal aniquilação, né, introjeção, mas na neurose obsessiva, e ele percebeu isso muito pioneiramente, tinha uma relação de dominação do objeto e não de aniquilação. E isso fundamentou, assim, algo que é importantíssimo para a psicanálise, né? E tudo isso está fundamentado lá no tal livro que está na nossa biblioteca, Teoria Psicanalítica da Libido, né? Só que o Karl Abraham ele não estava solitário ali na escola de Berlim. Ele tinha também com ele o Hans Sachs, depois o Lowenstein, né? Eu não vou falar sobre as teorias, as propostas teóricas desses dois, mas vou fazer uma menção na medida em que o Hans Sachs foi analista do Lowenstein e o Lowenstein foi analista do Lacan. Então, o Lacan tem uma herança aí em seu percurso de análise na escola de Berlim. O Lacan depois ele vai romper com o Lowenstein, tem aí uma famosa carta de Lacan em detrimento à trajetória profissional que o Lowenstein estava seguindo, porque nessa época aí, estamos falando de 1926, né, anos 20, 30, já existia uma forte tendência da psicanálise a uma lógica de adaptação do ego, né, uma prevalência das defesas do ego para uma adaptação do sujeito, coisa que foi criticada por Lacan, mas foi criticada também, sabe por quem? A escola de Frankfurt, que nas suas teorias críticas, baseadas, iniciadas ali primeiramente por filósofos, né? Nessa contextualização histórica, como eu disse, anos 30, 40, e estava às avessas com isso, porque, ora, como assim a psicanálise escrita por Freud como uma grande subversão do status quo da humanidade, das relações do sujeito com a sua sexualidade, agora está à mercê de uma lógica neoliberal que é adaptar o sujeito à sua própria realidade, né? A gente pode ver um pouco disso também no vídeo que eu fiz sobre a história da psicanálise e da psicologia na ditadura militar. É um outro vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês, vejam, porque dá uma pincelada nesse obscuro momento da psicanálise. Mas então os teóricos críticos à psicanálise, eles vão se fundamentar principalmente nisso, né? Vamos falar então de Horkheimer, vamos falar de Marcuse, vamos falar do Adorno, como os principais teóricos assim da teoria crítica na escola de Frankfurt. Então vamos lá. Bem, a escola de Frankfurt ela surge ali num momento necessário de crítica à psicanálise, mas também de um contexto estudantil, universitário, no qual a psicologia estava já sendo fundamentada
e ocupando as cadeiras, né, as cátedras dos cursos, inclusive fazendo uma articulação, se apropriando, em certa medida, dos conceitos filosóficos, o que levou a um protesto da filosofia, né? Mas a escola de Frankfurt chega aí se apropriando da psicanálise. E olha só, a escola de Frankfurt ela não tem uma herança, ela não foi influenciada, ela é constituída pela psicanálise, né? Então, esses autores vão se utilizar da psicanálise por meio de um viés crítico para falar sobre a modernidade, né? Para falar sobre o seu espaço-tempo, na medida em que eles observavam que existia um tal avanço tecnológico, mas que esse avanço estava servindo como instrumento para o totalitarismo, na medida em que aquilo que poderia ser uma sociedade baseada na crítica da razão estava virando, na verdade, uma sociedade de rebanho que estava servindo a quem? Ao capitalismo, né? Isso era uma tese muito defendida mais por Horkheimer e por Adorno, e Horkheimer chegava a dizer o seguinte, ó, parece que enquanto o conhecimento técnico expande o horizonte da atividade e do pensamento humano, a autonomia do homem enquanto indivíduo, sua capacidade de se opor à resistência ao crescente mecanismo de manipulação das massas sofreram uma redução. Então, existiu uma crítica, sobretudo, a um termo que ambos chamaram de indústria cultural, né? Uma crítica à diversão, a uma crítica à propaganda, porque essas, da maneira como estavam sendo propostas, tinham o objetivo de uma certa homogeneização política que no fim de tudo estava em prol também do capitalismo. Mas a escola de Frankfurt ela não era uníssona nesses pensamentos. A escola de Frankfurt também se criticava. E aí então surgem dois teóricos mais recentes até, bem difundidos, principalmente o Habermas, mas também o Benjamin, que discordavam do Adorno e do Horkheimer, porque eles sustentavam que esse tal projeto de modernidade ele não estava completo. Aquilo que o Adorno e o Horkheimer criticavam era a justa medida daquilo que o Benjamin e o Habermas achavam como necessário para aperfeiçoar a democracia, né? Isso por meio de uma conscientização política. Então, para vocês verem que a própria escola de Frankfurt não era uníssona, não era homogeneizada nesse sentido do pensamento, se criticavam, e nós falamos de 4 pensadores, mas para finalizar, o Marcuse aparece aí como uma trajetória que desponta no meu interesse, então dá para a gente retomar ele a partir antes da fundação da Escola de Frankfurt, né, antes de 1929, porque o Marcuse foi aluno do Russell e do Heidegger, né? Ele se aprofundou na psicanálise muito por conta do exílio em 1934. Ele é até um pensador aí posterior à fundação. Mas ele propõe então uma análise à psicanálise e ao marxismo, né? O marxismo que também constituiu o pensamento do Marcuse escapava sua crítica porque ele via uma incomplementaridade. Ou seja, essas duas teorias elas são muito boas e deveriam se complementar, mas não fazem, né? Ele apontava então insuficiências de uma, insuficiências de outra, numa tentativa de fazê-las conversarem. A psicanálise, que inclusive não foi aceita nesse momento aí pelo regime soviético, porque era tida como uma ciência burguesa, com razão. A teoria crítica que vai chegar aí para tentar apontar outros caminhos, que foi então seguida por Lacan e tudo mais, mas porque, como eu disse, existia ali uma contraposição à teoria do neofreudismo, né, principalmente pela figura da Anna Freud, que supervalorizavam essa tal adaptação do eu, como eu já disse, né? Então, assim a gente finda essa pincelada que eu dei na escola de Frankfurt, na escola de Berlim. Obviamente, né, gente, é uma pincelada. Se vocês quiserem se aprofundar nessas teorias, é o que eu indico. Pensa aí um autor ou outro, pensa aí um histórico da psicanálise para poder se aprofundar. Pelo amor de Deus, não vamos nos bastar aqui, porque isso aqui é só o pontapé. É só uma faísca que eu tento colocar para vocês continuarem seus estudos.
Então agradeço demais a presença, não se esqueçam de se inscrever, de acompanhar os próximos vídeos e críticas, complementos, por favor, aqui nos comentários. No próximo vídeo a gente deve falar de alguma outra escola, talvez a escola de Viena, não sei, mas eu espero vocês lá, tá bom? Beijão, obrigado!